Galera, desde os primórdios dos tempos, as pessoas acabam usando máscaras para esconder quem são. Não só no ponto de vista social, mas também no ponto de vista intimista da sua psicologia intrínseca a todos os elementos que compõem e se destacam dentro das nuances da personalidade de alguém. É por isso que essa história que eu nunca vi ninguém comentar aqui no YouTube brasileiro, e nem no gringo, para ser sincero, que é uma história que não é tão comum, é a Caçadora, Batman e Caçadora, Sede de Sangue. O próprio Questão nessa história tem bastante destaque no desenvolvimento da própria personagem da Helena Bertinelli, que é a Caçadora. A história começa com um corpo boiando no rio. Um homem havia sido assassinado e o Batman acaba investigando o local. Ele então acaba indo para o apartamento da Helena Bertinelli, que ele já sabe que atua como caçador e vigilante no seu tempo livre. Ele acaba suspeitando de que a Helena havia matado aquele cara porque ele fazia parte da máfia que assassinou a família dela quando ela era criança. Mas principalmente, até porque ela própria encontra o Batman na casa dela e questiona isso, o motivo principal é porque, além de tudo, ele foi encontrado com uma flecha de besta no peito. Ele havia sido morto justamente pelo tipo de arma que a caçadora usa. E sim, a caçadora é uma vigilante em busca de vingança contra a máfia de Gotham. Máfias muito específicas, de famílias específicas. É por esses e outros motivos que o Batman meio que não aceita a caçadora no seu grupinho da Bat-família. Ela se sente deslocada, e durante a história a gente acaba tendo toda uma nuance do passado da caçadora, da Helena e de toda a família Bertinelli. A família Bertinelli não era santa, na real, ela fazia parte de uma outra máfia de Gotham. Na verdade, tudo isso não passava de uma briga entre máfias. Só que a família que matou a família Bertinelli acabou adotando a pequena Helena Bertinelli para então fazer parte da família deles. Enfim, o importante é que eles acabaram criando uma erva daninha dentro da própria família deles. A Helena cresceu com muito ressentimento daquela família. A Helena adotou as vestes da caçadora a partir do seu alter ego. Como Helena Bertinelli, ela ficaria na coleira das próprias pessoas que assassinaram a sua família, que, volto a dizer, também não era uma família de santos, mas ela por si só, como uma filha, quer vingança a todo custo. E é interessante porque, durante toda a história, ela tem momentos de discussão não só com o Batman, que anda vendo tudo o que ela tá fazendo, e na real, o Batman tá procurando a primeira oportunidade para colocá-la na cadeia, porque ele precisa de provas de que é ela que tá matando os mafiosos de Gotham. Você sabe como o Batman é, ele vai atrás do crime organizado, ele vai atrás dos corruptos, da máfia, etc. Mas ele os prende e busca provas para fazer isso do jeito certo, como ele mesmo diz. Ele não é um assassino, ele não pode apoiar alguém assassinando pessoas na sua cidade, porque o Batman é bastante territorialista e dominante em relação a Gotham. E tem um momento, inclusive, que a treta acaba se disseminando quando ela própria treta com Asa Noturna e o Batman juntos. E assim, por melhor que a caçadora seja no combate corpo a corpo, com as suas bestas, suas flechas e tudo mais, ela não dá conta do Batman e do Asa Noturna juntos. Inclusive essa cena é muito da hora porque ela tá numa beira de um telhado com helicópteros da polícia procurando ela sendo fugitiva enquanto tem que lutar contra o Batman e o Asa Noturna. E é no momento em que ela se joga que praticamente tudo havia sido perdido, porque ela já havia sido machucada bastante e com a queda ela se machucou mais ainda. O Dick Grayson e o Batman perderam ela de vista, mas esse é o momento em que alguém a salva. Esse alguém é o Questão. E vocês sabem que a Caçadora e o Questão acabam sendo um casal, né? Então, nesse momento ela acaba conhecendo o Richard Dragon, que na verdade é o mestre do Questão. Eu ainda preciso falar melhor sobre o personagem aqui no canal, mas em resumo, o Vic Sage é um detetive que também treina e luta artes marciais. E ele treina tudo isso com seu mestre, sabe? Que o ensina sobre o territorialismo de espírito, através das artes marciais e a compreensão de quem você é através da sua persona por si só. O Questão explica tudo isso para Helena. A Caçadora acaba então treinando junto com o Questão e seu mestre todas as artes marciais e todo o entendimento de quem ela é e do que ela precisa na vida. Eu gosto bastante inclusive de uma frase por si só que o próprio mestre do Questão acaba soltando em determinado momento. Seus combustíveis na vida são a paixão e a fúria. Medo e vingança são o seu destino. E quanto mais rápido você se move, mais o seu passado te puxa e mais parte de você se solta.
você se desmonta, você está se desfalecendo. E o melhor a se fazer nesse caso, e nesse momento inclusive, é onde a Helena, a caçadora, se desmonta completamente, é quando ele diz que o melhor a se fazer é ela se desacelerar, lembrar-se de respirar na vida. É simples, é a essência da vida que ela havia esquecido a partir do momento em que ela vestiu a alcunha de caçadora. E é voltando daquele treinamento muito mais espiritual que ela fez com questão do que físico por si só, ela volta meses depois para Gotham, quando a poeira já havia baixado. Ela tem que terminar o que ela fez, ela tem que seguir em frente para acabar com a máfia que matou a família dela. Mas o questão é contra, o questão acha que ela deve seguir em frente. E todo aquele elemento é desenvolvido ao redor da relação que os dois têm. Mas é quando lá pro final da história, na hora H, no momento em que ela tem que colocar toda essa compreensão que ela entendeu com o treinamento dela com questão, que ela acaba fazendo todo o oposto. Ela manda o mandante do assassinato da família dela direto pra morte. Ela coloca a outra família rival de Gotham, mafiosa, contra o próprio mandante do crime. Ela faz outra pessoa matar por ela. Coisa que era justamente o que a questão queria que ela não fizesse, porque, de acordo com a própria arte do Zen, que é algo que o detetive por si só entende muito bem e estava tentando ensinar ela, se ela não fosse aquela que fechasse aquele ciclo da melhor forma possível, todo o entendimento da máscara que ela utilizava para ser quem ela é como caçadora nunca seria resolvido. E olha que de máscara o questão entende. Todas essas questões são intrínsecas ao personagem e a caçadora havia crescido, evoluído até aquele momento, só que no final existe um anticlímax em que ela coloca tudo aquilo a perder. Aquilo que ela desenvolveu durante toda a história, no relacionamento, na relação que ela tem com questão, aquilo havia sido destruído no momento em que ela não encerrou o ciclo dela. Ela mandou outra pessoa encerrar e ainda por cima matar o cara, coisa que não era pra ela ter feito. Mas a sede de sangue dela falava mais alto. O questão, nesse caso, fica furioso com ela. Ele gosta dela. Na verdade, fica subentendido durante a história que ele começa a ter sentimentos por ela e vice-versa, viu? A Helena também acaba gostando do Vic Sage até aquele momento. Mas naquela situação, nenhum dos dois estava feliz pelo ciclo que não foi encerrado. E sabe, no momento em que a Helena Bertinelli conhece o Questão e tem todo o seu desenvolvimento pessoal com ele, ela acaba se associando, querendo ou não, né, ao conceito que a psicologia analítica se refere como a base da sua personalidade transparecendo para o social, que é a persona. Todo mundo tem a sua persona, e a própria Helena Bertinelli acaba se soltando a partir da sua sede de vingança contra os mafiosos que mataram a sua família. A Helena se entende como pessoa a partir desse momento em que ela larga esses elementos sociais que ela sempre teve na sua família envolta por mafiosos, ou melhor, na sua família não, na sua, como eu posso dizer, nos mafiosos que a adotaram. Não é a família dela. Na verdade, ela odeia todos esses mafiosos. Mas é com o próprio Questão que ela associa essas características intrínsecas nos desejos de vingança dela a toda uma verossimilhança com que o Questão entende que seja o melhor para ela. E no final da história, ela atrai a confiança do próprio Questão. Porque ela entende que os desejos de vingança dela que a assombraram durante toda a vida já a consumiram. Eu gosto inclusive das últimas frases que o próprio Vic Sage, que é o Questão, amaldiçoa ela. Fala: maldita seja você que fez isso depois de tudo que a gente discutiu, depois de tudo que eu te ensinei, né? E aí ela responde que ela já está amaldiçoada há muito tempo. Muito tempo. E isso até cria uma rima poética, inclusive, com a cruz católica que ela joga no rio depois da morte daquele que mandou matar a sua família. E a gente sabe que no futuro ela e o Questão iriam namorar, iam ter um relacionamento bastante duradouro a respeito disso. Eles são um casal, um dos melhores casais da DC, inclusive, embora também um dos mais subestimados, tanto a caçadora quanto o próprio Vic Sage, o Questão.
Mas eu acho interessante que até lá, até o desenvolvimento deles como casal, a própria caçadora, Helena Bertinelli, tenha se envolvido tanto nesse sentido do seu arco de crescimento e evolução da personagem e que o Questão tenha apoiado ela durante todo esse momento. Muito mais do que o Batman por si só, que a gente viu que foi mais um elemento de repressão da própria persona dela, né, coexistente dentro da narrativa. Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, porque eu ainda vou postar mais vídeos em relação ao Questão por si só. Já falei bastante sobre a Caçadora, tá na hora de fazer alguns vídeos relacionados ao Questão, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo no YouTube, e eu tô disposto a fazer isso. Valeu, galera. Falou e até mais.